pega lá no carro, eu trouxe elas. Gustavo, entrega. Quem trouxe o seu? Trouxeram? Quem não trouxe, entrega aí, Gustavo, por favor. Quem tiver caneta, pegue sua caneta também. E eu vou dando a direção e nós vamos anotando, tá? Vamos lá, capítulo 24, verso de número 1. Quem estiver sem caneta, pegue sua caneta. Vamos lá? Versículo 1. 1 Samuel 24, verso 1. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto em Esde. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas, das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados mais no interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia da qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que lhe quiser. Então Davi se levantou e sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. Disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi, com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantasse contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Bom, pessoal, a gente está falando sobre a caverna que Davi viveu. Eu queria pedir para vocês três que estão aqui, ficassem aqui, por favor, na frente. Nós estamos vivendo esse ensinamento que Davi falou sobre a caverna. E para mim é muito ímpar essa situação de Davi na caverna por alguns fatores que eu já compartilhei com vocês. E um dos fatores é o quanto Saul empreitou uma perseguição ferrenha, descomunal em relação a Davi. E tudo porque Davi era uma ameaça para ele. Qual é o primeiro entendimento que eu tenho sobre essa grande perseguição, essa atuação de Saul de forma veemente contra Davi? É que não importa o que a gente faça, não importa. Se você recebeu algo de Deus na vida, você vai ser perseguido. Eu já falei isso em outro momento. Então a gente tem que saber lidar com as perseguições. Agora, é fácil nós sabermos lidar com a perseguição externa. É muito fácil. Externamente, é muito difícil você lidar com a perseguição interna, aquela que é você contra você. Os fantasmas da vida nos assombram.
Quando Davi vive toda essa ferrenha perseguição, ele tem essa atitude de sair de perto do seu perseguidor e ele se esconde nessa caverna. Uma outra coisa que eu compartilho com vocês, e eu queria que você gravasse isso, que vai fazer parte da nossa organização daqui a pouco, é que Davi, ele não leva literalmente ninguém com ele para a caverna. Não leva. O que Davi faz é vivenciar o seu plano ou o seu propósito de vida. Assim como ninguém foi com Davi, a convite de Davi, ninguém foi levado por Davi, convidado por Davi, porque Davi sabia que ele iria passar por grandes e terríveis dificuldades. E por conta disso, ele não leva ninguém com ele. Sabe quem que faz exatamente a mesma coisa? Eliseu. Eliseu depois, Elias. Depois que ele vence, o Eliseu. Elias, né? Que ele vai para a caverna? Elias. Eu estou terrível, esses dias eu estou terrível. Tá, então Elias sai, vence os profetas e vai para o deserto. E ele vai para o deserto e o texto diz que ele deixa o seu menino antes de ir ao deserto, deixa o seu menino. Ele abre mão de levar o seu garoto, o seu discípulo, e vai sozinho, caminha sozinho. O próprio Elias entra na caverna sozinho. Qual é a lição, professor, que eu tenho sobre isso? Diante de tantas dificuldades que a gente passa na vida, tantas dificuldades que a gente vivencia na vida, em muitos momentos você tem que se acostumar a passar ela sozinho. Eu postei um vídeo ontem sobre isso. Por quê, pastor? Porque, cara, as pessoas não vão te entender. Você vai ter que passar sua prova, sua luta sozinho. Por que elas não vão te entender? Porque elas estão fora da sua cabeça. Elas estão fora de você. Você não se entende. Um grande pensador disse: eu sou um mistério para mim mesmo. Então por que se eu não me compreendo, se eu tenho dúvidas de coisas sobre mim, se eu tenho dificuldades sobre coisas de mim, imagine o outro. Quem está entendendo? Imagine o outro. Então eu não vou esperar do outro coisas que o outro não vai conseguir fazer, porque não está aqui, não está dentro. Assim como eu também não posso viver a experiência do outro de forma interna. Então Davi, ele se retira, vai sozinho. Aí tem uma outra situação importante. Deus nunca deixa a gente só. Eu disse o quê? Deus levou pessoas para Davi. Olha o quanto isso é importante. Em algum momento, Deus sempre vai colocar pessoas do nosso lado que vão, de alguma forma, colaborar com a nossa história, com o nosso momento, com a nossa vida. Você pode se isolar, mas Deus envia a gente para perto de você. Aqui a gente vê esses caras indo junto com Davi no meio da caverna. E por que esses caras foram com Davi? Pergunte para mim, por quê? Porque eles estavam lascados, quebrados, eram endividados, homens atribulados, apertados, amargurados, é assim que a Bíblia diz. Homens maus, sofridos, doloridos. Quem é que entende quem sofre? Quem é que entende o que é alguém que não tem o que comer? Quem é que entende o que é frio? Então, a maioria das pessoas que vão se conectar com você, diante dos sofrimentos da sua vida, são pessoas que vivem ou viveram coisas que você está vivendo. Os caras vão para lá porque, poxa, eles olharam e diziam, ali aquele cara está passando um nível de perseguição, eu não tenho para onde ir, eu vou junto dele. E foi junto de Davi. Então ali é um encontro de desesperados, é um encontro de sofredores, é um encontro de arruinados, é um encontro de gente mal,
humanamente, emocionalmente mal. E eles se conectam ali. É como se cada pedacinho de força fosse montado dentro da caverna. É como se esses homens se conectassem. Sua história fala com a minha história fala com a sua, eu entendo você por que você está passando, eu compreendo sua situação sendo um casamento mau, eu compreendo a sua situação de necessidade financeira, porque eu já passei, eu estou passando. Então, os nossos sofrimentos nos conectam. Quem está aqui? Eles se conectaram a Davi, e Davi não chama ninguém, mas eles se conectaram a Davi. Uma outra coisa importante, e eu já vou chegar no texto que a gente leu, uma outra coisa importante é que dentro dessa conexão de Davi com os seus comparsas, né, com seus companheiros, houve um único propósito. Qual era o propósito? Não era somente defender Davi. O único propósito era matar o perseguidor de Davi. E perceba o que eu vou dizer agora. Esse era o pensamento dos caras, mas não era o pensamento de Davi. E agora a gente entra nesse treinamento aqui de Davi na caverna, no capítulo que a gente leu, que é o 24. E o texto diz, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, você vai precisar sempre de uma Bíblia de manhã para a gente ir estudando, tá? Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, olhando para mim, por que ele voltou de perseguir os filisteus? Porque o foco de Saul era Davi. E focado em Davi, ele desfocou de proteger as cidades que ele era rei. E quando ele foca para pegar Davi, os filisteus entram nas outras cidades israelenses. E tenta roubar, saquear e fazer tudo aquilo que era de ruim. Porque o alvo dele estava sendo quem? Davi. Primeira lição, já ponha isso na mente, se quiser anotar, é importante. Não tenha um alvo errado. Essa semana você não pode ter um alvo errado. Irmão Kleber, é sério. Não trabalhe com alvo errado. Por quê, pastor? Porque se trabalhar com alvo errado, você vai deixar alguma coisa desprotegida. Quem está aqui? Trabalhar com alvo errado é perder a noção das coisas. Ele perde. O Saul, né? O Saul, ele entra num bloqueio de foco terrível. Então ele persegue quem Deus está querendo que viva. Ele tenta matar quem Deus chamou para viver. Ele tenta tirar a capacidade de alguém que Deus capacitou. Então a luta de Saul não era contra Davi. Era contra quem? Bora, gente. Era contra Deus. Se Deus disse, eu te levanto, e o cara quer matar aquele que Deus disse que levanta, a luta dele não é contra Davi, era contra Deus. Quem está entendendo? E aqui está a nossa percepção. Saul nos ensina que nós não devemos ter foco errado. Saul mostra isso para a gente. Por favor, nós somos cristãos. A gente está na igreja um tempão. E parece que muitos não crescem, não evoluem, não desenvolvem. Não desenvolvem nas áreas das suas vidas. Param diante de qualquer coisa. Oscilam, uma hora tão bem, outra hora não tão mal. Eu estou falando no sentido espiritual. Olha o que eu falo para vocês, é uma realidade minha, vivida há anos, há 30 anos. Não importa o que aconteça comigo. Minha espiritualidade não pode ser abalada, abatida, mesmo que eu não esteja bem. O reino de Deus tem que acontecer. Eu não estou falando de um reino da terra, tudo aqui é passageiro. Eu estou falando de uma eternidade. Eu estou falando para almas que o meu Senhor morreu para salvar. Eu estou falando de um reino que é um reino eterno. Paredes pretas, claras, brancas ou qualquer outra cor sumirão, mas nós não. O corpo sim, a camisa, a roupa, o cabelo sim, mas nós não. Nós somos eternos.
Alguém está aqui? Não deixe nada tirar o foco da sua espiritualidade. Não foque em matar aquilo que Deus está querendo da vida. Não perca a sua espiritualidade. Não perca a sua conexão com Deus. Não perca. Tem dia que eu venho me arrastando, mas eu venho. Prego terrivelmente mal, mas prego. E não fico mostrando outra coisa para vocês. Porque eu aprendi, e isso foi o meu Senhor que me ensinou, eu aprendi que a nossa prioridade não pode ser errada, a nossa prioridade tem que ser Deus. Quem está aqui? Os discípulos querendo comer, Jesus disse, opa, vamos trabalhar, porque enquanto é dia, a noite vem. Não, Senhor, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe ali, meu pai que morreu, disse, os mortos enterram os seus mortos. Você foi chamado, foi escolhido, me segue. Quem está entendendo? Quando você prioriza as coisas importantes, você vive a expectativa da promessa. Então a primeira coisa que a gente aprende na caverna é não errar o alvo. Então vamos lá. Qual é o seu alvo essa semana? A nossa folha vai mostrar isso daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, a gente vai já usar. Mas qual é o seu alvo dessa semana? Outra pergunta, ele está certo ou está errado? Deus está nesse alvo ou não? Deus quer que o que você vai anotar aí daqui a pouco e apresentar no altar, Deus quer que isso aconteça ou não? As meninas ali não receberam, tá? O Ronaldo com a esposa também não, o papel da nossa semana. Então, olhando para mim, está certo ou está errado o que você vai colocar aí? O alvo está certo ou está errado? Porque eu tenho certeza, João, que quando chegar aqui, muita gente vai colocar como meta da semana ganhar algum dinheiro, fazer alguma coisa, enfim, alguma coisa, professor. Mas a espiritualidade da maioria sempre é deixada de lado. E outra coisa que eu vou falar, Kelly, muita gente coloca aqui no primeiro, prioridades, vida espiritual. Põe escrito, põe falado, mas quando chega segunda-feira, a ação é outra. As palavras não condizem com as atitudes. Quem está aqui? É igual na igreja, vamos mudar. E quando chega na hora, a igreja está suja. Aí eu ensino vocês a visão de que quem de fato tem prioridade não abre mão, não tem negócio. Quem está aqui? Tá, então, continuando, o capítulo 24, versículo 2 agora. Davi estava em Engedi, o nome, né? Engedi. E esse lugar, Engedi, era um lugar bonito, arborizado, era um oásis no meio do deserto. Olha onde Davi se escondeu. Repita o que eu vou dizer. Diga, Davi se esconde em um oásis, lugar de muita água. Lugar de muita água. Então, olha só, ele se esconde no lugar de muita água e ali ele vive por um período. Só que olha o verso 2. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhido de todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e de seus homens, nas encostas das rochas, das cabras selvagens. Olha que top isso aqui. Ele reúne esses homens todos, 3.000, né? E vão atrás de Davi. Aí eles, versículo 3, e chegou a um curral, ao currais das ovelhas. E olha o quanto é forte essa questão. E quando ele chega no curral das ovelhas, ele entra na caverna para fazer a sua necessidade. Então olha aqui, uma outra lição. Isso é dentro da caverna, a gente está treinando dentro da caverna. A lição quem vai dar agora é Saul, quem está mostrando agora a lição aqui para a gente é Saul. A outra lição é que mesmo você sendo rei, você tem necessidades.
como qualquer ser humano. A necessidade do rei aqui era urinar, defecar, era necessidade fisiológica. Mas o entendimento que eu passo para vocês é: não importa quem seja, super-homem, mulher maravilha, quem quer que seja tem suas necessidades. E tem que parar para resolver sobre essas necessidades. Então, mais uma pergunta que pode te ajudar a fazer daqui a pouco a semana profética. A mais uma pergunta é: qual é a sua necessidade da semana? Onde é que está? Como é que está? Como você pode resolver? Qual é a atitude para solucionar? Quais são as suas necessidades da semana? Tem que parar para resolver ela. Tem que buscar a solução sobre ela. Lutar sobre essa solução é uma arma que a gente tem que ter. Ou você vai se jogar no chão e desistir, se trancar em um quarto e ficar lá melancólico, mal, sendo que tem que resolver as coisas. Então, grave isso que eu vou dizer. Não importa o que aconteça, você não pode desistir. Você tem que parar para resolver as suas necessidades. Quem está aqui? Pensa, Saul parou para resolver a necessidade estomacal, intestinal. E se ele não resolve, o que é que iria acontecer? Ia fazer no meio de todo mundo vergonha. Ia sofrer. Então, repito o que eu vou dizer, essa semana eu preciso resolver as minhas demandas, os meus BOs. Pessoal, dentro dessa visão de Saul, e é por isso que eu quero ajudar vocês a pensar, a organizar a semana, e essa lição que ele nos mostra, ela é muito clara, muito clássica. Por quê? Porque era um cara de tão grande poder e com 3.000 homens que lutavam por ele. Mas existem coisas que 3.000 homens não faz. Quem tem que fazer é... Quem? Alguém falou Deus? Tem coisas que 3.000 homens não faz. Quem tem que fazer é quem? Eu. Quem está aqui? Pelo motivo que eu expliquei para vocês ainda há pouco. Ninguém vai entender você, não vão te compreender. Não estão na tua cabeça. Então tem coisas que é você que tem que se resolver. E lutar para se resolver. E guerrear contra você. E pelejar contra você. Não pode se retalhar, se cortar. Não pode se matar. Como tem muita gente que faz querendo tirar a dor de si mesmo. Mas a verdade é essa, você precisa parar para se resolver. Quem está aqui? Pare e solucione essa semana as suas necessidades, olhe para elas e trabalhe sobre elas. Necessidade de dinheiro essa semana? Então foque. É necessidade, foque sobre isso. Não tem problema. E aqui eu quero ensinar uma outra coisa. Se a necessidade é financeira e eu foco essa semana no financeiro, eu não estou desfocando de Deus. Por quê? Porque eu sei que Deus é o meu provedor, então eu vou buscar dinheiro aonde? Em Deus, que me traz o direcionamento e eu movimento as minhas mãos. E o problema do desfoque está quando eu quero dinheiro e só olho para o dinheiro e só busco o dinheiro e me prostro ao Deus Mamon. Aí está errado. Porque se eu preciso de dinheiro e é uma necessidade, eu foco em Deus, Deus me dá direção e eu avanço. Quem está aqui? Qual é a sua necessidade dessa semana? Pensa bem. O que é que você tem que parar para resolver essa semana? Pensa bem. Quem está sentindo a voz de Deus aqui, diga amém. Então, vamos lá, continuando. Ele para resolver suas necessidades. Davi e os seus homens estavam sentados no interior da caverna. Versículo 4. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia da qual o Senhor lhe falou. Eis que
Complete vocês. E eu entrego o seu inimigo aonde? Nas suas mãos. Olhando para mim, por favor. Aí entra agora o que eu preciso que você trabalhe. Pergunte o quê? Teste de paciência. Vamos lá? Todos juntos? Teve gente que não falou. Está aqui. Por que teste de paciência? Porque, primeiro, Davi recebeu a unção de rei antes de sentar no trono. Ele passa pela caverna. Qual é o nosso pensamento? Sou ungido, já quero o meu trono. Sou ungido, já quero o governo. Sou ungido, já quero mandar. Sou ungido, já quero ser o governador do Egito. Sou ungido, já quero viver algo grande. Mas a verdade é que não é assim. A verdade é que existe um processo. E esse processo, João, tem que andar de mão dadas com a paciência. Alguém está aqui? Davi entra nessa visão de ser paciente. Outra coisa importante. A unção, ela pode te separar. Mas quem vai te preparar é os momentos que você está lá na caverna. A unção, ela faz isso, ó. A unção, ela pinga uma gota de ouro em você. Pá, separado, é escolhido, é ungido. Te chamei, te escolhi. O rapaz que está montando a central, disse que vai vir daqui a pouco. É o pessoal, dá um trabalho sempre. Mas ele, sentado comigo aqui ontem, já tarde, ele me disse uma coisa. Ele veio de São Paulo para Goiânia, trabalhava lá trabalhando numa empresa, trabalhando com isso. Aí ele encontrou um pastor, e esse pastor foi profeta na vida dele. Esse pastor disse: eu vou te levantar, você vai sair daqui, vai para um outro lugar, uma outra cidade, eu vou te prosperar. E ele lá ganhando 4, 5 mil por mês, e ele disse para mim que está há 3 anos aqui em Goiânia, e já estão faturando milhões, a empresa dele. Faturou mais de 1 milhão em 3 anos. Aí eu aproveitei e disse: mas honra a tua palavra, irmão, chega no horário. Você mandou eu vir para cá 10 da manhã e chegou 3 da tarde. Senão você vai perder esse 1 milhão. Não se perca, não se perca. Então, estar debaixo de uma palavra e acreditar nessa palavra é trabalhar junto com a paciência. E aí ele disse: pastor, se o senhor quiser eu fico até a tarde da noite aqui para mexer. Eu disse: eu não sou doido de colocar um cara tarde da noite lá em cima para mexer com fio elétrico. Disse: não, vem amanhã. Nossa, ainda bem, pastor, porque eu tenho que estudar a Bíblia. Se não perder o foco, cresce mais ainda. Então, o Davi aqui, ele tem esse teste da paciência porque ele era ungido. Então ele sabia que ele era ungido. Ele era consagrado, ele sabia que ele era consagrado. Outra coisa, Deus escolheu o ungido, que foi Davi, para que esse Davi fosse preservado dentro da caverna. Isso aconteceu, inclusive, com uma pessoa daqui da igreja. Eu profetizei para a mãe dele que ia acontecer alguma coisa, o filho ia ficar escondido. Essa foi a palavra, mas eu não sabia que ele ia ser preso. E esse rapaz ficou preso alguns anos, alguns meses. E no período em que ele esteve meses, toda a equipe que fazia assalto, toda, foi assassinada pela polícia. Ele, por estar preso, foi o único da quadrilha, o único que está vivo. E graças a Deus está bem crente. Está bem crente. Então, às vezes, Deus esconde a gente, por quê, pastor? Porque Ele está preservando o futuro. Quem está aqui, diga amém. Uma outra verdade, versículo de número
Eis que o Senhor, versículo 4, eis que o Senhor coloca diante de você e entregou os seus inimigos na sua mão para você fazer o que você quiser. Então, Davi, ele olha nesse momento para os homens e não aceita essa situação. E olha aqui para mim agora. Ele tem o teste da paciência aqui, testado absurdamente. Porque com a faca que ele corta o manto, ele poderia cortar o pescoço. Quem está aqui? A faca que ele tira o pedaço do manto do rei, ele poderia tirar o pescoço, degolar o rei. Não tinha ninguém para defender o rei. Então ali era a oportunidade da vida dele. Tanto é que todos os homens olham e dizem: opa, é oportunidade, rei, aproveita. Olhe para mim. Aqui está uma outra questão, gente, seríssima. Se você não tiver convicção de coisas, você vai ser influenciado por pessoas. Pensa, se você não tiver convicção de que a tua hora vai chegar, os barulhos de pessoas vão te disposicionar. Não tenha medo, não tem como você ser fortão, é como brincar com fogo. Ficar ouvindo gente fraca, ficar ouvindo gente para baixo, ficar perto de gente pessimista, ficar perto de gente que não tem espiritualidade, vai te detonar. Então, uma outra coisa que eu te dou como direção é, essa semana, vá para um nível de conexão com Deus, ao ponto de não querer ter contato com gente negativa mesmo. Quem está aqui? Não tenha. Por quê, pastor? Influência. Então, olhando para mim, quem é que te influencia? Quem é que mexe com a sua cabeça? Quem é que faz você tomar decisões? Todos nós somos influenciáveis, todos. Eu estou aqui debaixo de uma influência. Vocês estão aí por uma influência. Quem toca, quem canta, quem prega, quem faz qualquer coisa, é uma influência. Todos somos influenciados. Então, qual é e quem é e quem são as influências da sua vida e como elas fazem você agir? Olhe para cá. Ontem eu recebi ligação de um pastor, inclusive a gente vai começar um projeto online, só pastor. E é um pedido que eles me fazem, assim, aonde eu vou, pastor, você pode ativar em mim o dom profético e tal, porque eu quero desenvolver o dom com a palavra, o senhor tem o dom e a palavra, e eu quero desenvolver os dois. E eu digo, cara, não dá para aprender se você não conviver, tem que conviver. E uma coisa que eu disse para esse pastor ontem, a gente vai começar um projeto online, eu disse para ele ontem: meu amigo, eu entendo a sua necessidade, mas uma verdade deve ser dita, irmão. A gente não consegue sem que a gente tenha influências positivas perto da gente. Tem que ter. Porque você atrai a unção que você admira. Você tem que ter gente que te envolva em um manto de influência a Deus. Se cerque de pessoas de fé. Outro dia o professor dando aula, tinha uns meninos, umas pessoas com baixa energia lá, né, professor? E o professor sabe, eu já treino com ele quase há 2 anos, o Juliano começou agora, mas o professor sabe que eu não tenho conversa. Eu chego lá, eu não é, professor? Do início ao fim, eu não tenho essa de sentar, nem pago para tomar água. Não tenho, eu estou lá para treinar, eu vou lá treinar e ponto final. E ele, o professor, olhou e disse, nossa, ele falou aqui para mim, nossa, tem uma energia pesada aqui. Mas na hora me deu vontade de olhar para o professor e dizer, mas foca em mim, professor. Mas por que foca em mim? Porque eu e o Juliano lá somos os que mais nos entregamos nesse sentido, pelo menos nos horários que a gente vai. A gente se entrega mesmo. A gente não fica dando mole. Então, por que você focar em outro que está ativo te motiva? Por quê? Na igreja eu faço muito isso. Eu olho muito para o Rubens, para a Isabela. Por quê? Porque me motivam. Porque me incentivam. Porque são gente que eu sei que está comigo
e está no rala, está no sofre, e eu tenho que olhar para eles, porque se eu olhar para outros não vai, não rola, eu vou desmotivar, fecho a igreja e vou viajar para o mundo. Você tem que olhar para as pessoas que te motivam. Quem está entendendo, diga amém. Então, direção para essa semana, se cercar de gente cheia de fé. Gente cheia de fé. Não é gente enfesada, é gente cheia de fé. Que independente da luta, está lá. A fé inabalável. Independente do que aconteça, a fé é inabalável. Para a gente finalizar, que vai chegar o horário já, para a gente finalizar e fazer a nossa apresentação aqui da semana. Tá, então, versículo... Onde é que a gente parou? Versículo 5, né? Ah tá, os homens falam que o rei foi entregue na mão de Davi. Então Davi se levantou, sem ser notado, e cortou o quê? O quê, gente? A orla. Olha o que eu vou dizer. Era um pedaço de pano, sim ou não? Sim ou não? Não. Era feito de pano, mas não era um pedaço de pano. Era a orla de um rei. Era a identidade de um rei. Era a autoridade do rei. Não era qualquer pedaço de pano. Por exemplo, essa camisa foi a Denise que comprou. É linho? É linho? É linho. Mas tem camisa que não é de linho, e eu não sei questão de valor, mas tem camisa que tem marca que vale R$700. Mas ali na 44 tem camisa que é R$45. Todas são pedaços de pano, mas uma tem um valor maior que a outra. É ou não é? Eu vi um famoso gospel outro dia com uma jaqueta que... Ele tirou foto, jaqueta, R$38 mil, de uma mulher. Aí somaram, fizeram a foto dela, a jaqueta 38 mil, relógio 25. O pensamento aqui que eu trago para vocês é esse, ó. Não é sobre o pano, é sobre quem está usando aquele pano. Uau, é arrepiante isso, hein? É sobre quem, não é o pano. Porque o pano pode ser até ruim, mas se está vestido em alguém top, o pano tem um grande valor. O lenço que Jesus dobrou e ressuscitou, se tivesse aquele lenço, eu daria tudo por aquele lenço. Vocês estão entendendo? Porque quem usou? O valor está aí. Quem está aqui, diga amém. O valor está aí. Então, quando você sabe quem você é, você respeita quem o outro é. Não, eu agora filosofei. Vamos pensar nisso aí. Quando você sabe quem você é, você respeita quem o outro é. Pensa nisso. E aqui está a grande questão, pessoal. Essa questão de Davi olhando para Saul, tendo a oportunidade, e os influenciadores do capeta. Nesse momento foi o diabo que entrou na boca daqueles homens. Mata, 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 se vinga. Por quê? Porque o sentimento de vingança, o sentimento de destruição. Tem gente que está com o coração cheio de maldade. Não faça isso, deixa na mão de Deus. Davi se levanta, quando os homens acham, vai degolar, Davi vai lá e corta o pedaço do manto. O manto representava a autoridade, o manto representava a realeza, e ele cortando um pedaço daquele manto, olha o que o texto diz, ó. Mas depois, capítulo 5, mas depois Davi ficou com o quê? Com dor no coração. Tem coisas que eu não entendo, mas eu aceito. Uma das coisas que eu não entendo é, por que um homem que tem a oportunidade de matar o homem que quer matar ele, e estava atrás dele nesse episódio com 3.000 homens escolhidos, por que esse homem, ao invés de matar,
deixa viver. Eu não entendo, mas eu aceito. E o que é que eu aceito? Eu aceito que Davi sabia quem ele era e respeitou quem Saul era. Quem está aqui? Repita o que eu vou dizer. Eu preciso respeitar quem as pessoas são. Ah, não, pecador, respeite. É adúltero, respeite. Respeitar não é aceitar. É mentiroso, respeite, é a mentira dele, não é você. Respeitar o cara mentiroso não é aceitar. E também não significa dizer que você tem que acreditar. Mas a ideia aqui que eu trago para o pensamento de vocês é: respeite as pessoas que são, quem elas são, como elas são. Davi não tenta arrancar Saul do trono, ele aceita. Ele aceitou. Saul, tu está no trono? Eu aceito. Não é eu que vou tirar você, porque não foi eu que coloquei. Quem colocou foi Deus. Então é Deus que vai tirar. Eu vou fazer a minha parte. Fazer o quê? Ter paciência. Paciência para quê? Para aceitar os outros. Paciência para quê? Para aceitar a espera do outro. Paciência para quê? Para conviver com os outros. E olhe para cá. Olha aqui, o Espírito Santo me falou agora. A paciência não era só de Davi para Saul. Era a paciência de Davi para com os seus homens. Estão pensando aqui comigo? Por que ele tinha que ter paciência com os homens dele? Os homens querendo matar, sangue nos olhos. Bora matar. Bora destruir. É a nossa vez. Davi pacientemente não age de acordo com os influenciadores. Então ele tem paciência com os homens, ele tem paciência com Davi, e ele tem paciência com quem? Com Deus. Porque de todos esses, olha o que eu vou dizer, e você precisa gravar isso na alma. De todos eles, meu irmão, o único que não deu tempo para Davi, não deu data de nada, foi Deus. Deus só mandou Samuel derramar unção e disse: tu é escolhido, só. Não falou mais nada. Não disse que ano, que mês, que dia, que tempo, que época. Outra, Deus não falou que ele ia para o deserto. Deus não falou que Saul iria perseguir ele. Deus não falou que ele seria perseguido. Deus não falou que ele iria enfrentar gigante, depois iria enfrentar outro gigante. Deus não falou nada de que ele seria traído pelo próprio povo. Deus não falou nada do sofrimento. Me pergunte por quê? Porque se Deus fala do sofrimento, Davi ia pular fora, irmão. Se Deus diz, Alcilene, tu vai ser, Alcilene, muito grande, você vai ser uma top empresária, uma mulher de Deus, uma pastora, você vai crescer, vai fluir, Deus falou que você vai crescer muito. Aí, só que ele vai dizer assim, só que você vai ser traída, você vai ser abandonada, você vai passar por situações que... Aí ele começa a detalhar. Ao invés de você ficar olhando lá na promessa, você olha para o sofrimento, porque é mais fácil você acreditar no sofrimento do que na promessa. A promessa é mais difícil você acreditar, mas no sofrimento não, porque a gente tem essa percepção de entender de que nós nascemos para sofrer. Então Deus esconde da gente o nosso sofrimento. Pergunte por quê? Para que a gente acredite na promessa. Uau! Forte, né, João? Eu estou profético hoje. E eu anotei um bocado de coisa aqui, mas não estou nem olhando. Eu estou aqui só para a palavra. Está vindo direto do trono do Deus vivo para o nosso coração. Tá, e finalizando. De verdade. Então Davi corta a ponta da orla do manto de Davi, né, de Saul, e Davi ficou com dor no coração por ter cortado. E o Senhor, ele diz assim para os seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa. Aí ele diz, ao meu Senhor. Assim está na tradução de vocês aí? Está assim?
o Senhor. Quem era esse Senhor? Vamos lá, gente. Quem é esse Senhor? Não. O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu. Quem é esse outro Senhor? Então olhe para mim. É possível servir dois senhores? É. Nesse sentido é. Vocês disseram não porque vocês lembraram de Jesus falando do Senhor Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou a Mamon. Por isso que vocês disseram não. Mas nesse sentido é. Porque quem era o rei de Davi? Por respeito. Mas o respeito não vem de você para mim. Quem é você? Quem é a autoridade? Respeitar a autoridade é bênção de Deus. Quem está amaldiçoando o presidente Lula está pecando. E eu vi outro dia alguém, é uma praga, tá, um demônio, é um capeta de 9 dedos. Ó, acabou de pecar, estou ensinando e acabou de pecar. Mas eu respeito o seu pecado. Porque é uma autoridade, irmão. Ah, não votei, não gosto, mas é autoridade. Quem que comanda no Brasil? Quem que manda no Brasil hoje está na maior cadeira? O que cabe a mim como brasileiro, e ontem eu aprendi um vídeo que está circulando, eu aconselho vocês a verem esse vídeo. O vídeo do significado de brasileiro. Vocês já viram? Alguém viu? Ninguém viu? Nossa, então o que eu vou falar aqui é novo? Eu vou falar, eu não vou falar igual o rapaz, depois vocês procuram. Mas é um historiador, é um cara estudado. A palavra, o Brasil é o único que tem brasileiro. Quem é americano, quem é de outro país é americano, australiano, e por aí vai, né? Brasil é o único que tem o término de brasileiro. É o único povo no mundo que termina com brasileiro. E o rapaz ontem deu essa aula. Por quê? Por conta da escravidão, do trabalho. Todo mundo que terminava com brasileiro, ele explica isso de forma detalhada, mostrava o nível de pessoas que moravam naquela região. E quando eu vi isso, depois vocês vê lá, que é muito fantástico, e não deu para me aprender ainda, eu disse, nossa, que situação. Por isso que o Brasil é essa potência, mas vive debaixo da maldição, porque o próprio nome já tem uma maldição impregnada pelos portugueses, que colocaram esse final de brasileiro com esse entendimento. Então, se o líder do Brasil é o Lula, o que cabe a mim e a você? Torcer contra ou torcer a favor? Hein? A gente é liderado por ele, a gente torce contra para ele dar errado? Se ele dá errado, a gente dá errado, irmão. É verdade ou não é isso? Então a gente tem que torcer para dar certo. Como é que um crente torce? Orando. Senhor, abençoa o presidente dessa república. E seja específico com Deus. Eu não votei nele, nem voto de novo, mas ele está lá, Senhor. Ajuda para que o povo seja abençoado. E quem votou? Respeitado. Quem está aqui, diga amém. Autoridade política. Ah, pastor, mas são pilantras, são safados. Tem muitos, mas tem que ser respeitado. Autoridade na sociedade, um pastor, um padre, são autoridades eclesiásticas, precisam ser o quê? Uma autoridade numa aula, um professor, tem que ser o quê? Respeitado. Autoridade dentro de casa, pronto, quem é que é? Hein? Começa com o homem, depois a mulher, os dois juntos, os filhos. Quem está entendendo? Então, finalizando. Vamos lá. O pessoal começou a se levantar, já é sinal para a gente terminar. Vamos lá. O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa e assim por diante. Com essas palavras, versículo 7. Davi conteve os seus homens e não permitiu que ele se levantasse contra Saul. Então Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Repita o que eu vou dizer. Saul não soube que foi livre da morte. Nesse momento não, ele só soube depois, tá?
Ele só soube depois. Davi pega o pedaço do pano, de longe Davi faz isso, ó rei, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei, está aqui o pedaço do pano, está aqui a prova. E eu vou só finalizar com vocês. Versículo 16, vai lá. Versículo 16. Então Davi o acabou de falar, mostrar o pano, mostrar a orla. Davi acabou de falar todas essas palavras, e disse Saul: esta é a sua voz, meu filho. O professor riu. Saul está chamando Davi de quê? O pai tenta matar o filho? Essa é a tua voz, meu filho. Outra coisa, Saul conhecia o timbre da voz de quem? De Davi. Por quê? Porque Davi era casado com a filha de Saul. Davi era amigo de Saul. Davi tocava a harpa para Saul. Davi era amado por Saul. Davi, antes de ser corrompido, tinha muita afeição por Davi. Saul tinha muita afeição por Davi. E como que isso se perdeu? Por que isso se perdeu no coração de Saul? Porque a unção de Deus estava sobre Davi. Continuando. É a tua voz, meu filho. E aí diz o texto, complete vocês, 1, 2, 3. E Saul, vamos lá, e Saul chorou em alta voz. Olhando para mim, olhando para cá, diga bem forte: nem toda lágrima é sinal de mudança. Momentos depois ele começa a perseguir Davi de novo. Depois você lê. Mas momento depois ele começa a ir atrás de Davi. Lágrima de crocodilo. Alguém sabe por que lágrima de crocodilo? Não. Ele está comendo a presa e está saindo lágrima. Crocodilo é assim. A presa está sendo comida e está chorando. Nem toda lágrima é mudança. Repita mais uma vez: nem toda lágrima é mudança. Davi não muda, Saul não muda quando chora. Na verdade, ele praticamente cometeu suicídio. Esse é o final da história de Saul. Então eu fecho a Bíblia para a gente fazer o nosso material da semana. Mas isso que eu vou dizer agora. A ideia é, dentro da caverna, a gente ter capacidade de entender o que Deus tem para a gente. Vamos lá, vamos apresentar nossa semana para Deus e organizar ela. Caneta na mão, a folha na mão. A primeira coisa, eu quero que você decida aí sobre coisas importantes que você precisa fazer. Lá embaixo. Coisas importantes que você precisa fazer. Quais são as questões importantes que você precisa fazer nessa semana? Seja no aspecto espiritual, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto familiar, no aspecto físico. O que de importante você tem para fazer essa semana? Você pode colocar em ordem, um abaixo do outro, tá? Lá embaixo. O que de importante você tem para fazer essa semana? Eu vou dar 3 minutinhos para a gente ir fazendo, tá? Pastor, tem que colocar o quê? Aquilo que você acredita que é importante ser feito essa semana. Aquilo que é importante você desenvolver essa semana. Alguma coisa que está parada, alguma coisa que não está legal, alguma atitude, alguma ação, alguma decisão, alguma escolha, um propósito, uma campanha, o que der para você colocar como entendimento para fazer
essa semana. Você está sem o papel, filhinho? Está sem o papel? Cadê? Dá o dele aí. Pega o dele, Isa, e a caneta para ele. Vamos treinar essa mente aí. Tem quantos anos? 16 anos? Vamos treinar essa mente. Coisas importantes para você fazer essa semana. Quem não completou, você vai levar esse papel para completar em casa, mas tem que sair alguma coisa aqui, tá? Pelo menos uma ou duas questões e você completa o resto em casa, que a gente não tem tempo. 1 minuto eu já vou para o próximo, para a próxima direção da semana. Vamos lá, depois você completa na sua casa. Próxima direção. Horários de jejum e propósito. Isso vai ser durante qualquer dia da semana. Eu coloquei aí 18 horas, você vai começar o jejum 18 horas e pode terminar ele meia-noite. Você pode começar o jejum meia-noite e pode terminar ele 6 da manhã. Mas não pode dormir, senão não é jejum. Espiritual não. Você pode começar o jejum 6 da manhã e terminar meio-dia. E você pode começar o jejum meio-dia e terminar 18 horas. Você também pode começar o jejum 18 horas e terminar 6 da manhã. Pode começar o jejum 6 da manhã e terminar 18. Enfim, o mínimo de 6 horas. E eu quero que você coloque aí o dia que você vai jejuar, já tem que colocar aqui agora, e quantas horas. Você vai colocar o dia do lado aí da hora e põe do lado do dia de tal hora a tal hora que você vai escolher jejuar. Bom, eu acho top jejuar na sexta-feira, eu vou colocar aqui sexta-feira. Ok? Escolheram? Vamos para cima. Nós temos 2 períodos de oração na madrugada. O primeiro aí em cima, você põe o dia que você vai colocar na agenda do seu celular para orar de madrugada. E embaixo também você vai colocar o dia e o horário. Qual é o propósito do jejum? Qual é o propósito da oração? Apresentar o seu propósito da semana. Você vai orar e jejuar pelo propósito da sua semana, por coisas que você quer desenvolver na semana. Por isso que eu coloquei lá como base, lá embaixo, as coisas importantes da semana. E agora nós vamos
anotar 7 versículos para treinar a mente. 7 versículos que vão te ajudar a treinar a mente. Ok? Me dê o sinal aí, irmão. Vamos lá. Segunda-feira, 1 Samuel 16:13, vai ser a sua meditação. Tudo dentro do que eu preguei, tá? Tudo a gente vai ruminar. Durante a semana a gente vai ruminar o que eu ensinei aqui para vocês. 1 Samuel 16:13, segunda-feira. Terça-feira, 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1. Quarta-feira, 1 Samuel 24:4. 1 Samuel 24:4. Quinta-feira, 1 Samuel 24:5. Sexta-feira, 1 Samuel 24:6. Quinta, 1 Samuel 24:5. Sexta, 1 Samuel 24:6. Sábado, 1 Samuel 24:12. E domingo, 1 Samuel 24:17. Sexta, 1 Samuel 24:6. Sexta, 1 Samuel 24:6. Aí o sábado é o 1 Samuel 24:12. 24:12 sábado. E domingo, 1 Samuel 24:17. Esse 24:17 você vai trazer para a gente, vai ser a continuidade do treinamento caverna, tá? Então ele vai ser meditado aqui. Esse 24:17 vai ser meditado aqui com todo mundo junto. Ok?